Como é que é? Continua. Continua. Porque controle de constitucionalidade é a temática das mais importantes também. Aliás, perceba, pessoal, a apostila de vocês está bem intuitiva, é bem sintomática. Qual o sentido? É ordem decrescente de importância, tá? Então, pode confiar que está nesse sentido. O que vem nas primeiras aulas são as questões mais importantes. Agora é constitucional. Aí você vai na sua apostila constitucional, tá? Ainda na aula 1. A questão 11 da aula 1 da apostila. Podemos? Devidamente cafeinados, cafeinadas? Bucho cheio? Vocês almoçaram? Tinha que ter aqui na esquina, né? Também tinha. Mas, pessoal, só está sendo aqui por conta do feriado, né? Que aí a área de Sá está fechado. Mas aí, nas aulas seguintes, continua lá no Ari de Sá. Gostou? Foi daqui? Não, mais perto. Eu fui a pé para minha casa. Mas lá não tem 2 restaurantes perto, não, no Ari de Sá, me falaram. Como é que é? Não, aqui tem várias opções, né? Por trás? Só o ouro. Bora, pessoal. Controle de constitucionalidade. Se ajeitando aí na carteira. Bora. Ajeitando, coluna ereta. Vai. Você sabe que a depender da sua postura, você está mandando uma mensagem para o cérebro se quer ou não prestar atenção, né? Meu amigo. Pessoa assim, ó, já sei que... Vixe, cara, cancelou aqui, ó. Alguma coisa. Acho que eu bati aqui. Como é que é? Não tá lendo o HDMI aqui, ó. Mas eu vou começar, vamos. Nossa. Vamos lá, pessoal. Vocês são ansiosos? Não, quase nada. Mas o próximo sábado já tá. Pessoal, controle de constitucionalidade, tá? Controle de constitucionalidade. Também, outra matéria que a gente precisa ajustar algumas coisas, mas aquela ideia de simplificar, né? Controle de constitucionalidade é nada mais, nada menos do que a prevalência da Constituição. E o que acontece? Constituição no nosso topo. Vocês são juristas, então o material de trabalho de vocês, principalmente, vai ser a Constituição. Vocês podem ir para a advocacia, podem ir para a magistratura, vão sair advogados, juízes, juízas, promotoras daqui, né? A depender do que você escolher, todo caminho o bom é para você, tá? Cara, seu material de trabalho é sempre Constituição no topo. Seu discurso vai ser sempre respeitando a Constituição. Por quê? Porque é a lógica do nosso ordenamento. Existe algo que prevalece sobre tudo. Ok? Esse é o pensamento do controle de constitucionalidade. Porque você sempre vai estar defendendo a Constituição. Ou seja, o resto é inferior. Para você dizer que aquilo está ou não adequado à Constituição, você vai dizer que aquilo é ou não constitucional. Então, controle de constitucionalidade é para ver se as coisas estão no mesmo tom da Constituição. No mesmo tom. A Constituição vibra em determinada frequência, as leis têm que vibrar na mesma frequência para ter aquela harmonia. Faz sentido? Se elas têm a mesma harmonia, se elas vibram na mesma intensidade que a Constituição, elas são constitucionais. Não, Jorge, está vibrando de forma diferente. É incompatível. Então, nós falamos em inconstitucionalidade.
Certo? Aí, pessoal, existem várias formas de se arguir a inconstitucionalidade, de fazer esse controle. Nós temos o controle de constitucionalidade difuso e o controle de constitucionalidade concentrado. Então, nós temos aqui no seu controle de constitucionalidade. Vamos anotando, principalmente agora no pós-almoço, para você escrever, tá? Sair um pouquinho da sua mente. Deve estar numa letargia normal, própria do almoço. E aí nós temos o controle de constitucionalidade difuso e o controle de constitucionalidade concentrado. Concentrado. Difuso, pessoal, significa o quê? Difuso significa que qualquer órgão do Poder Judiciário pode fazer o controle de constitucionalidade. Então, eu vou colocar aqui apenas para simplificar a nossa vida, tá? Aquilo que já está no seu caderno, e por isso que eu vou fazer de forma mais rápida. Nós temos aqui a estrutura do Poder Judiciário, juiz de direito, juízes federais, aqui eu vou colocar o TST, TRT, juízes trabalhistas, o TSE, o TRE, os juízes eleitorais, Superior Tribunal Militar e aqui as auditorias militares. Tá? Essa estrutura está na primeira aula eu fui ao quadro, fiz uma forma mais detalhada com todos os artigos. Por quê? Porque naquela previsão de que nas aulas vindouras eu iria ser mais objetivo. Certo? Veja, controle de constitucionalidade, difuso. Pessoal, quando eu falo difuso, todo e qualquer órgão do Poder Judiciário pode fazer o controle difuso. No caso concreto, no processo em que ele tiver à mão. Certo? Veja, o juiz de Canindé, aqui no Ceará, o juiz de Itapipoca, aqui no Ceará, ele pode, naquele processo que ele tiver à mão para decidir, ele pode fazer o controle de constitucionalidade. Já já eu vou especificar, trazer mais problemas, né? Um tribunal de justiça, o STJ pode fazer, no caso concreto, no processo. O Supremo faz o controle difuso e o controle concentrado. Tá? Apenas vamos trazer já em contraposição. O que é o controle concentrado? Ele está concentrado nas mãos de um órgão. Regra geral, ele é feito exclusivamente pelo Supremo, nas ações de controle de constitucionalidade. Então, nós temos ações de controle de constitucionalidade. Basicamente, ação direta de inconstitucionalidade, que ela pode ser por ação ou omissão. Tá? Eu vou botar aqui na abreviada, que aqui é comum, né? ADI, todo mundo se liga. Isso. Nós temos a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Como é que é? Isso. A ADI, a ADC e a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF. Tá? O Supremo faz o controle concentrado de constitucionalidade a partir de 3 ações. Por que concentrado? Porque elas são ajuizadas, meus amigos, diretamente no Supremo. É protocolizado e ser ajuizado em Brasília nas mãos do Supremo. Em contraposição, que eu estou lhe dizendo, qualquer órgão do Poder Judiciário pode fazer o controle difuso em qualquer processo, tá? E aí eu sempre cito um exemplo. Qual é o exemplo? Eu advogava num processo de inventário, que faleceu uma pessoa e essa pessoa era aquela história da família Mosaic, não sei se vocês lembram. Tinha um filme, Os Teus, os Meus e os Nossos. Já lembra desse filme? É um filme antigo. O que significa isso? Era o casal. E o casal, eles chegaram cada um com um filho. E tiveram filhos. Isso. O que acontece? Olha cá, só para a gente ilustrar. Veja, tinha o casal e eles, quando se casaram, eles tinham
Filhos de outros relacionamentos. Show de bola? E casaram e tiveram seus filhos. Ok? O que acontece? Diz o Código Civil. Aqui é filho unilateral e filho que pode chamar germano, dos dois. Diz o código, os filhos unilaterais, eles vão herdar metade do que herdam os filhos do casal. Ou melhor, filho casal herda o dobro dos filhos unilaterais. Tem essa disposição no Código Civil, não sei se vocês lembram, conhecem. Tá? O que acontece? Fui advogar aqui para a galera. Jorge, qual é a sua opinião? Sempre a do cliente. Eu sou bem tranquilo. Eu sou a opinião que o cliente está pagando. Então, a depender, eu sigo o que o cliente... Exatamente, na glória a Deus. Aí o que acontece? Eu estava advogando para um... O que aconteceu? Um morreu. Tá? Eu estava advogando para o filho unilateral do falecido. Filho de outro relacionamento. No processo de inventário, eu lembrei que a Constituição diz, é proibido, é vedado, distinção entre filhos. A Constituição diz, não importa se é adotivo, se é, não importa. Filho tem que ser tratado tudo igual. Eu peguei a Constituição e peguei o Código Civil, que sempre vai estar abaixo, e falei, isso aqui é incompatível com a Constituição. Pegaram? Eu falei isso, pessoal, num processo de inventário. Processo de inventário é tão único exclusivamente para listar bens. Só que eu disse, ó, na listagem aqui, o meu cliente tem que receber igual. Porque esse artigo ele é incompatível com a Constituição. Exato. Você sempre vai ter essa pegada para tratar direito de controle de constitucionalidade. Veja, eu falei isso na frente de um juiz de direito aqui de Fortaleza. Por quê? Porque qualquer juiz pode fazer o controle de constitucionalidade no processo. E o que aconteceu? Essa juíza, ela disse, concordo com o advogado. Declaro inconstitucional esse artigo. Mas perceba, aquilo valeu para o meu cliente, para o problema dele. Teu nome, doutora? Se a Larissa entrar com um processo envolvendo esse problema, esse artigo vai incidir. Abre o precedente. Mas veja, a declaração da juíza, pessoal, foi para o meu processo. Fica limitada às partes. Se a juíza da Larissa ou o juiz pode entender diferente. E está tudo ok. Mas o que acontece? No controle difuso, qualquer órgão do Poder Judiciário pode fazer o controle no caso concreto e, regra geral, a decisão fica limitada às partes do caso concreto. Hã? O seu material de trabalho, interpretação e perspectiva. Tá? Em cada processo, veja, isso é só para até pegar o teu gancho, para você ver como a sua atividade vai ser interessante. Como, não é, porque às vezes a galera leva as coisas no automatismo, tá? Qualquer profissão. Cara, o que vocês vão fazer, o que já fazem, é muito legal. Vocês vão a cada criando habilidade, principalmente aqui questão de processo. O juiz decide o que está nos autos. Isso é clássico, é chavão, mas eu quero que vocês percebam que vocês vão além. Beleza, quem é que constrói a realidade que está no processo? Você. Não tem como o juiz dizer esse fulano é condenado, é criminoso, se ninguém colocou no processo prova do crime. Você viu o cara matando alguém. Se não está lá, não, tem que ter prova e fato. Significa o quê? Você tem que ter habilidade de saber o que colocar ou não no processo. Isso é maravilhoso. Cara, isso é legal. Pensamento estratégico. Mas isso dá uma vontade de trabalhar. Se você perceber isso desde logo, aí você vai ver como é legal. Tá? Então, aquilo é dentro do processo feito pelo juiz. E olha só, pessoal. E olha só. Principal, eu estou falando controle difuso, tá? Meu caso, pode ser na Justiça Federal, pode ser no juiz de trabalho, no juiz eleitoral ou militar, tá? Eu vou me restringir aqui ao meu caso, mas o que eu colocar aqui vai valer para todos. Veja, foi declarado aqui, uma juíza disse, esse artigo é inconstitucional. Valeu para a família tal, no caso tal. Certo? Veja, ela sozinha declarou isso. Recorreram para o TJ, para o Tribunal de Justiça.
Qual é a lógica dos tribunais, senhoras e senhores? E quero que você dê a visão técnica, jurídica para a sua prova. A lógica dos tribunais é que as decisões sejam coletivas. Ah, Jorge, tem juízes decidindo sozinho. Tem por autorização legal, tá? O CPC, o CPP autoriza que o juiz, o desembargador, o ministro, seja o porta-voz do tribunal. E tá tudo ok. Mas qual é a lógica, pessoal? Ela declarou inconstitucional. Recorreram. Nós estamos no controle difuso. E a primeira coisa que eu quero que vocês anotem, diga aí, meu amigo, é o artigo 97 da Constituição da República. O artigo 97 traz, desculpa o termo, mas isso aqui pode cair, a chamada cláusula de reserva de plenário. Reserva de plenário. Cláusula fulbente ou cláusula de reserva de plenário. Apenas para você compreender. Veja, no controle difuso, um juiz, se ele atuar sozinho, ele pode declarar que uma lei é inconstitucional. Agora, se a questão chegar para os tribunais, se o tribunal for declarar aquilo inconstitucional, ou seja, contrário à Constituição, ele precisa levar para o plenário. Vou explicar o que é o plenário. Todos nós aqui, todos vocês, os senhores e as senhoras, digamos, são desembargadores e desembargadoras aqui no estado de Ceará. Tudo bem? Nós somos o Tribunal de Justiça. Olhem para mim, não viaja. Nós somos o Tribunal de Justiça. Nós somos, só um exemplo, nós somos aqui 60. 60 desembargadores, 60 desembargadores. É o Tribunal de Justiça do estado de Ceará. Tudo bem? Nós somos o Tribunal Pleno. A totalidade dos membros de um tribunal chama-se Tribunal Pleno. No entanto, por conta do dia a dia, nós dividimos as atribuições. Isso é muito importante, tá? Nós dividimos atribuições. A galera da fila da doutora Lara fazem parte do Tribunal Pleno, mas vocês são uma turma especializada em direito criminal. Os recursos criminais chegam para vocês decidirem. Vocês decidem em nome do Tribunal do Ceará. Tá bom? Ah, mas Jorge, mas o tribunal é formado de 60. 5 decidiram? Sim. E é uma decisão do tribunal. Chegou às mãos da doutora Lara. Ela decidiu? Não foi a Lara que decidiu. Foi o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Isso está previsto em lei, tá? Certo? Beleza. Meu recurso chegou aqui. Esse recurso chegou ao tribunal. A Larissa pegou o meu recurso. A turma da Larissa, vocês 4 aqui, vão decidir o meu recurso. Se a turma da Larissa, no dia do julgamento do meu recurso, olhar e disser, eu acho que o advogado e a juíza têm razão. Nossa tendência é também dizer que é isso inconstitucional. Eles têm que parar o julgamento e levar a questão para todos os integrantes do tribunal. Isso, veja, está reservado ao plenário. Declarar a inconstitucionalidade de uma lei no tribunal está reservado ao plenário. Por isso que se chama cláusula de reserva de plenário. Perfeito? Ah, Jorge, se for para dizer que esse artigo é constitucional, perceba, constitucional, está de acordo com a Constituição, você não precisa levar para o plenário. Por quê? Perceba, toda lei quando nasce, Larissa, ela tem uma presunção de constitucionalidade. Toda lei se presume válido. O vizinho meu condômino, um dia desse estava dizendo, não vou fazer isso porque eu acho inconstitucional. Nem é do direito. Não vou aplicar, não vou seguir. Eu, não, irmãozinho. Eu acho que eu não fiz isso, né? Que eu nem perco tempo. Mas pensando, né? Não, irmãozinho, você tem que cumprir. Se você não concorda, você tem que ir ao juízo, para o juiz, no caso concreto, o seu processo contra fulano, ele dizer, esse artigo não se aplica. No dia a dia, pessoal, a gente pode dizer, não, é inconstitucional, não vou cumprir. Não, você tem que cumprir. Porque as leis se presumem constitucionais. Existem formas de quebrar a constitucionalidade.
A forma que eu estou dizendo é aqui, é no processo judicial. Então, a lei se considera válida. Por isso que se você achar que a lei, esse artigo que trata diferente os meninos, está de acordo com a Constituição, você não precisa acionar a galera. Agora, não. Eu entendo que é inconstitucional. Ah, você está quebrando a presunção. Então, minha amiga, acione o tribunal para o tribunal decidir se é ou não. Ok? É a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição. Mas, ó, chegou aqui ao tribunal, no meu caso, considerou inconstitucional? Ok. Perguntou para vocês disseram, ó, conflita com a Constituição. Volta e se aplica só ao meu caso. Show de bola? Porque no controle difuso pode-se dar por qualquer juiz em qualquer procedimento, limitando-se a decisão ao processo. Tá? Ah, Jorge, o teu caso pode ir para o STJ? Pode. O STJ, em tese, pode considerar inconstitucional? Pode. Mas o STJ também vai ter que perguntar para todos os 33 ministros. E se o STJ considerar inconstitucional? A decisão é para o processo do George, em que o George foi advogado. Tá bom? Não, mas é só questão da constitucionalidade. Aí quando as outras questões é filho ou não, isso não é acionado, não leva, é só questão da constitucionalidade. Tá? O que acontece, pessoal? Preste atenção aqui, pelo amor de Deus. Hoje, no controle difuso, se chegar ao Supremo é Supremo, e se ele declarar inconstitucional, quando o Supremo bate o martelo, vincula todo o Brasil. Tá? Mas o que eu quero que você perceba? Foi dado pelo juiz de Fortaleza. É no processo do A com B, advogado George. O tribunal conheceu. É no processo A com B, advogado George. STJ disse também. É no processo A com B, advogado George. Agora, porque é difícil, conseguir levar ao Supremo. O Supremo admitiu o meu recurso e considerou inconstitucional, bateu o martelo, vincula todo o Brasil. Tá? Agora, perceba. E também outra coisa, é da lógica do sistema, é assim na Alemanha, é assim nos Estados Unidos, na França, seja como for. O que acontece? Com licença, Letusa. Qual é a ideia? O legislador, a Letusa é a sociedade, tá? O legislador, quando ele edita uma lei, o que é que ele faz com a sociedade? Sociedade, tome a lei. Faz sentido eu dizer isso? Veja se faz sentido eu dizer, tome a lei. Não é uma atitude positiva? Então, ele é o legislador positivo. Segura aqui a lei. Tá bom? Decide por maioria. Como é que as leis passam no Congresso? É por maioria? Então, a maioria dos representantes decide, vamos aprovar essa lei. Sociedade, tome a lei. O que é que o Judiciário faz? O que é que o Supremo faz, pessoal? Não tem a lei na sociedade? O que é que o Supremo faz? Olha para cá. Ele retira. Supremo é legislador negativo. Quando o Supremo declara inconstitucional, o que é que ele está fazendo com aquela lei que estava no ordenamento jurídico? Ele retira. Visualizaram isso? Legislador, Congresso Nacional, legislador positivo. Supremo, legislador negativo. Congresso não aprovou a lei? Uma lei não é aprovada por maioria? Decisão majoritária, concorda? Se o Supremo retira a lei, ele é contra-majoritário. Ele não está indo contra a vontade do povo? Tá, em tese. Porque a vontade do povo, na verdade, é a Constituição. Ele está respeitando a Constituição, que é a vontade maior do povo. Tá certo? Estamos no momento técnico. Tá? Por favor, desbloqueie suas mentes. Se você não concorda, você precisa disso para fazer sua prova. Tá de boa? Ok. Aqui no controle difuso, você vai anotar artigo 52, inciso 10 da Constituição. O que o artigo 52, inciso 10 da Constituição fala? Olha cá, pessoal. Antes, no controle difuso, quando o Supremo declarava uma lei inconstitucional, Lorena, ele não retirava a lei do ordenamento jurídico, no controle difuso. Ele comunicava ao Senado Federal para o Senado suspender a eficácia. O artigo 52 diz que compete ao Senado Federal, inciso 10,
suspender a eficácia de leis que o Supremo considerou inconstitucional. Mas olha, que o Supremo considerou inconstitucional no controle difuso, não é no concentrado, certo? Só que o tempo passou e o Supremo disse, rapaz, é mais producente que quando eu declarar a lei, eu retire do ordenamento jurídico. Então, ele retira a lei tanto no difuso quanto no concentrado. Só que esse artigo aqui ele não foi modificado. O que aconteceu? O Supremo mudou o papel do Senado. Ele está dizendo, Senado, agora você vai dar publicidade à minha decisão. Está fazendo sentido? Foi uma releitura da Constituição. Tem um nome bonito para isso. Como é que é o nome? Exatamente, mutação constitucional. Mutação constitucional. Então, o artigo 52, anote aí, artigo 52, inciso 10, 2 pontos. Mutação constitucional. Pessoal, a mutação constitucional é o que aconteceu com o conceito de família. 5 de outubro de 88, família era o quê? Naquele momento, naquela sociedade, era homem, mulher, casados com filhos. O mesmo artigo, tá? A mesma redação. Mas hoje, o que é família? Qualquer unidade que tenha amor. Ponto, perfeito, maravilhoso. Releitura da Constituição. Lembrando, é uma sociedade plural e o artigo se aplica a todos, independentemente da sua vontade, independentemente da sua convicção. Tá? Desculpe a sinceridade. Ah, não concordo com o artigo, mas o artigo vai continuar vivendo. Ah, não concordo, tem que ser mudado. Se eleja parlamentar, consiga uma PEC e por aí vai. Qualquer unidade que tenha. Qualquer... Exatamente. Show de bola? Desculpa a brincadeira. Entendemos isso aqui? Objetivamente, controle de constitucionalidade é a possibilidade de qualquer órgão do Poder Judiciário, no caso concreto, analisar a compatibilidade de uma lei frente à Constituição. Até chegar ao Supremo, essa decisão é inter partes, fica dentro do processo. Chegando ao Supremo, se o Supremo considerar inconstitucional, ele retira a lei do ordenamento jurídico. Já retira e comunica ao Senado, para o Senado comunicar à sociedade. Show de bola? Os tribunais devem obedecer à cláusula de reserva de plenário. Tá? Tem que acionar o plenário. Tranquilo? Show de bola. Fala, irmão. E a obrigação de obedecer o STJ? Tem que obedecer o Supremo. Supremo. Não, mas é isso que eu vou lhe dizer. Sim, o Supremo tem decisões vinculantes. Tá? Vamos aqui, pessoal. Isso está no artigo 102, inciso 1. Abra aí a sua Constituição, é importante que você leia. Constituição, artigo 102. Artigo 102. Olha que segunda fase maravilhosa para se fazer, cara. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Tá tudo na sua mão. Direito constitucional. O pessoal da segunda fase só está esperando o dia 16 para poder comemorar, respirar. Se Deus quiser, vamos lá. Você vai para o seu Réveillon morta de feliz. Aprovada. Se você não quiser fazer com o tio. Tá? Preferência é o tio. Aí existe a possibilidade de você não gostar de trabalho, aí você faz constitucional. Todo mundo com o tio. Do tio é que mais aprova. SAT. Artigo 102, inciso 1, a linha A. 102, pessoal, olha, é a competência do Supremo Tribunal Federal. No artigo 102 está a competência do Supremo Tribunal Federal para estas ações. Então, leia comigo. Compete, que foi? Ao Supremo Tribunal Federal. É alguma coisa? Não, tá. Não vou. Processar e julgar ordinariamente. Leia comigo. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. E depois, ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Sem problemas, sem desespero, vamos aqui. Supremo.
vai julgar a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. Tá? A ação direta de inconstitucionalidade. De lei ou ato normativo? Me ajude aí. Nós temos lei ou ato normativo federal ou estadual. Tem municipal aqui? Não. Então, eu não posso usar um ADI, não posso ir ao Supremo para usar um ADI, questionar uma lei do município de Fortaleza frente à Constituição da República. Não posso. Não posso ir direto ao Supremo, usar um ADI, protocolizar lá, estou questionando a taxa do lixo de Fortaleza, que eu acho que ela é inconstitucional na frente da Constituição. Eu não posso. Por quê? Porque ADI serve, nos termos da Constituição, para quê? Para eu questionar um ato federal ou um ato estadual. Visualizou? Apenas federal ou estadual. Ponto. Leia aí, releia a ADC, que é a parte final do dispositivo. A ação declaratória de constitucionalidade. Veja, cabe a ADC, Domingos, para lei ou ato normativo o quê? Só cabe ADC para ato federal. Para que é que serve a ADI e para que é que serve a ADC? Não se esqueça o nome de estudo. ADI, eu estou indo no Supremo diretamente para... Meu pedido é declaração de inconstitucionalidade. Quem ajuiza um ADI, pessoal, está dizendo que aquela lei ela é inconstitucional. Quem ajuiza quer retirar a lei do ordenamento jurídico. Quer que o Supremo acolha o pedido e retire aquela lei federal ou aquela lei estadual, Larissa. Beleza? ADC, minha amiga, ação declaratória de constitucionalidade. Qual é o pedido? Declarar a constitucionalidade. Quem ajuiza está dizendo, ei, esta lei é constitucional. Supremo, eu quero que você diga para a galera, tá todo mundo brigando, tá todo mundo se batendo, uns dizendo que ela é constitucional, outra é inconstitucional. Supremo, estou aqui para você esfregar na cara e dizer que é o quê? Ordem na casa. Ordem na casa, que ela é constitucional. Mas qual é o objeto da ADC, pessoal? Apenas lei federal. Repetindo, por uma opção do legislador. Constituinte. Ponto. Sigamos, Bernardo. ADI, brincando, meu amigo. ADI, quem pede quer a inconstitucionalidade de lei federal ou lei estadual. A ADC, a pessoa quer a declaração de constitucionalidade apenas de lei federal. Tá bem claro? Ou seja, já consegue perceber o que a FGV faz aqui, né? Joga estadual aqui, federal aqui, municipal aqui. Exatamente, mas você sabe, ADI, federal, estadual. Cabe para municipal? Não. Cabe ADC para a lei ou ato normativo estadual? Não. Já vão matar várias questões. Isso aqui já mata muita coisa. Não, vou já chegar. ADPF. Já elimina várias coisas. 2 itens é ótimo. O problema são os outros que sobram são iguais. Né? Um ou outro. Vamos continuar organizando. Nós também temos a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF. Está no parágrafo 1º do 102. A ADPF, pessoal, está no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição. Artigo 102, parágrafo 1º da Constituição. Para que é que serve a ADPF? A ADPF serve para questionar qualquer ato do poder público. Do poder público, vírgula, quando
não couber ADI e ADC. Ou seja, a ADPF é residual. Tem caráter. O que significa ter caráter residual? Significa, que vocês no dia da prova, vocês vão sempre, pensar da ADI para a ADPF. Vem cá, isso aqui é caso de ADI? Não. É caso de ADC? Não. Então, com certeza é ADPF. Show de bola? A ADPF serve para qualquer... Que é isso, menino? Descabelou aí. Qualquer ato do poder público. A ADPF tem caráter subsidiário. Então me diga uma coisa. Eu posso ir ao Supremo questionar a lei do município de Fortaleza, a lei da taxa de lixo, ver se ela é constitucional ou inconstitucional frente à Constituição? Posso? Calma. Posso usar ADI? Não. Posso usar ADC? Sobrou o quê? Então, qual é o ato que eu uso para questionar uma lei municipal frente à Constituição da República no Supremo? Pronto. Vou chegar lá, calma. Um bloquinho de cada vez. Mas anote até agora, do seu jeito aí, com as suas palavras. Tira o retrato, é o novo. Aí já indicou que eu estou no grupo de risco, né? Como é que é? De 5 anos atrás, 5 anos. O problema era queimar, aí tinha que fazer as poses. Hoje é só refazer. Tudo ok aqui? Tá, vamos trazer uma outra informaçãozinha. Olha para cá. A ADI e a ADC, pessoal, regra geral, são para... Tá aqui a Constituição da República de 88, tá? São para atos posteriores. Posteriores à Constituição da República. ADI e ADC, Domingos. Atos editados, basicamente, a partir de 5 de outubro de 1988. Esta é a regra que você vai pensar. Teu nome, doutor? Nayane. Tá, Nayane? Então, minha amiga, na sua prova, no dia, se houver alguma data em controle de constitucionalidade, preste atenção que aquilo não está à toa. Veja o nome da lei, que às vezes traz um enunciado desse tamanho, você vai ver a lei XX de 85. Nem continue. Já sabe que ADI e ADC é para leis pós-88. Se ela é antes de 88, qual é a ação cabível, pessoal? ADPF. Tá certo? Isso. Leis editadas após 5 de outubro de 88. Para leis anteriores, se não cabe ADI e ADC, é ADPF. Então, vamos aqui. Não, aí vai estar sempre repetido, tá? Olha cá. O Código Tributário Nacional é da década de 60. Certo? E se eu quiser questionar o Código Tributário Nacional frente à Constituição? O Código Tributário Nacional é uma lei federal, não tenho dúvida. Mas eu posso usar ADI? Não, por quê? Porque ele é antes ou 88. Então, o que é que eu uso? Uma ADPF. Tá? Pessoal, e se eu quiser, se eu sou o governador do estado de Ceará, eu editei uma lei. Tá todo mundo brigando por essa lei, uns dizendo que é constitucional, outros inconstitucional. E eu quero dizer que ela está de acordo com a Constituição da República. Qual é a ação que eu uso para ir ao Supremo? Buscar a constitucionalidade desta minha lei estadual. Cabe ADI?
Não, porque eu quero declaração de constitucionalidade, né? Cabe ADC? Cabe o quê? Porque é estadual. Cara, basta decorar isso aqui, o resto é DPF. O resto é DPF. Show? Momento um pouquinho além. Antes de 5 de outubro de 88, a DPF. Depois, o resto. Show. Existe uma derivação disso aqui. Uma sutilezazinha, digamos. Sutileza é ótimo. Veja aqui. Olha aqui. 5 de outubro de 88. 1988. Tá? Foi editada a Lei XX. Essa lei foi editada em 2002. Como é que é? 2002. Ok? Perfeito. Ela foi editada após a Constituição de 88. E olha cá, pessoal. Ela era embasada, só um exemplo, tá? Nem precisa olhar o artigo, não. No artigo 228 da Constituição. Quando ela foi editada, ela estava de acordo. Ela vibrava na mesma sintonia do artigo 228. Estava tudo ok. Só que o que aconteceu? O artigo 228 veio a emenda constitucional XX de 2024 e alterou o artigo 228. Consegue perceber isso? Acontece todo santo dia. A Constituição ela é alterada. Só que, com essa alteração, o artigo 228 e a lei XX passaram a vibrar em frequências diferentes. E aí tem a dúvida. Ei, será que ele se tornou inconstitucional? Conseguem visualizar isso? Vejam, quando a lei nasceu, estava de acordo com a Constituição. A Constituição foi alterada, o parâmetro foi alterado. Agora a pergunta, essa lei continua válida? Calma. Pegou o problema? Qual é a ação? Para facilitar a sua vida agora, sempre que você quiser questionar uma lei antes do parâmetro de controle, sempre vai ser a DPF. Porque não foque no artigo 228, foque na nova redação do artigo 228. É uma lei anterior ao parâmetro, concorda? Então, sempre vai ser a DPF. Melhorou? Show de bola. Olha que maravilhas. Quem quer que eu repita? É tão bom ser claro, né? Vamos cá. O problema, a DPF, pessoal, na grande maioria dos casos, sempre vai ser utilizada para ver se uma lei sobrevive a uma mudança constitucional. Veja o que acontece, principalmente, o principal foco da DPF. São leis anteriores à Constituição. Essa é a primeira pegada dela. Porque quando uma Constituição chega, perceba, só para a gente perceber, quando nós tivemos várias Constituições no Brasil, nasceu um Estado novo. Não estou falando Estado do Getúlio, não. Estado novo. Nós zeramos tudo. Foi uma nova vida. 5 de outubro de 88 foi uma nova vida que se viveu a partir de então. Existiam várias posturas. O que a gente poderia ter feito? O Brasil poderia ter feito. Sabe aquelas leis que nós editamos? Zera tudo. A partir, vamos começar da Lei 1. E começaria. Só que a gente não faz isso. Já tem várias leis editadas. O que a gente vai fazer? Cara, vamos ver se a gente aproveita. Tá certo? Vamos ver as leis que passaram, que a Constituição chegou e disse o quê? Ó, leis, você é compatível, pode entrar. Só que algumas leis, pessoal, ficaram na porta. Essas leis não foram o quê? Recepcionadas. As leis que ficaram na porta foram recepcionadas, mas outras entraram. E a DPF serve para isso. Então, toda lei que for antes de 5 de outubro de 88, você vai ver se ela foi aceita ou não. Se ela não for aceita, você vai falar que ela não foi recepcionada.
Ok? A derivação disso é isso, veja, nós continuamos. A lei, quando foi editada, quando ela nasceu, ela estava de acordo com a Constituição. Só que a Constituição mudou de cor posteriormente. Mudou de cor. A pergunta é que sempre vai ter feito. Vem cá, beleza. Essa lei continua adequada, continua combinando com essa cor nova da Constituição? Sempre vai ter essa dúvida. Eu posso questionar isso no Supremo. Qual é a ação que eu uso? Arguição, descumprimento do preceito fundamental. Porque sempre vai ter isso. A lei, que eu estou com dúvida, e a Constituição. Se a lei vem antes daquela cor da Constituição, é a DPF. Melhorou não? Acho que eu piorei. Piorou, né? Lei antes de emenda constitucional. Lei editada antes de emenda constitucional. Qual é a ação? Ponto. Eu compliquei mesmo. Pronto. Uma lei editada antes de uma emenda constitucional. E você quer saber se essa lei foi revogada ou não pela emenda? A DPF. Pronto. Na próxima aula, para a próxima turma, eu melhoro minha exposição. Da Constituição e da emenda. Bom, obrigado, Domingos. Uma lei antes da Constituição da emenda. Se eu quero saber se ela foi revogada ou não, eu uso a DPF. Melhorou? Pode falar, meu amigo. Pode. Como é que é? Mas é que tá. Ou vai ser a Constituição ou a emenda. Continua, porque a sua dúvida pode ser a da galera de casa. Porque eu tenho duas frentes para a DPF. O lei antes da Constituição, ou mesmo dentro da Constituição de 88, para saber se ela foi alterada por emenda. Por exemplo, tem algumas leis tributárias. Elas continuam frente à emenda constitucional 132? Estou na dúvida. Como é que eu vou dirimir essa dúvida? Com a DPF do Supremo. Tá? Porque eu sempre vou usar... Não, tá bom. Tá, porque eu me empolgo. Melhorou? Então pronto. Para irmos para as questões. Quem é que pode... Veja, difuso qualquer pessoa. Vocês, nas ações que vocês ajuizarem, vocês podem questionar a constitucionalidade. Vocês vão abrir tópico lá para constitucionalidade. Agora, quem é que pode usar o controle concentrado? Apenas a galera do artigo 103 da Constituição. Os legitimados ativos para ajuizar uma ADI, uma ADC, uma ADPF, eles estão no artigo 103. Que foi, Larissa? Tá ruim de chegar? Não, depois da galera aqui entendendo minhas coisas, fiquei seguro, pessoal, agora. Vai no artigo 103. Vocês sabem que eu termino a aula e eu fico, puta, eu devia ter falado aqui de uma forma diferente. Aí eu fico noiado. Dá pro gasto, né? Obrigado. Vamos lá. Quem pode ajuizar uma ADI, um ADC ou DPF, pessoal? Está no artigo 103 da Constituição. Leia comigo. Veja, nós temos o presidente da República, nós temos a mesa do Senado Federal, nós temos a Câmara dos Deputados. Veja, nós temos a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós temos o governador de estado ou governador do Distrito Federal. Nós temos o Procurador-Geral da República. Nós temos o Conselho Federal. Conselho Federal, não é a seccional da Ordem dos Advogados, tá? Conselho Federal. Nós temos o partido político, vírgula, com representação no Congresso. Basta ter um parlamentar, basta ter um deputado ou um senador, numa casa ou noutra, não precisa ter em todas, um ou outro, e olha, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Confederação sindical. Existem os sindicatos, existem as federações de sindicatos, existe a confederação sindical. É a galera lá do topo. Veja, nós estamos falando de Supremo. Nós estamos falando de atuação em Brasília. Tá? Ou seja, a galera lá do topo. Ou entidade de classe de âmbito nacional. Exemplo,
uma associação de caráter nacional. Tá bom? Aqui, ó, passa os olhos aí novamente. Nós temos os chamados legitimados universais. Eu estou terminando para a gente ir para as questões. Nós temos no artigo 103 os legitimados universais. Que é, quem é o legitimado universal? É aquele que pode propor as ações em qualquer momento. Só que nós temos aqueles com legitimidade limitada. Limitada por quê? Porque tem que apresentar pertinência, vou explicar, apenas anote, pertinência temática. O que significa ser legitimado universal? Cara, exemplo maior, presidente da República. Presidente da República, artigo 103, inciso 1, ele pode ir ao Supremo questionar qualquer lei deste país. Absolutamente qualquer uma. Lei lá do município de, sei lá, de Joca. Ele pode. Hã? Qual que é o código de lá? O presidente da República pode questionar uma lei lá. Por quê? Porque ele é legitimado universal. Conselho Federal da OAB é legitimado universal. Em contraposição, o que é que você tem que pensar? Existem os outros legitimados, só que para eles tem que chegar ao Supremo e dizer: Supremo, eu estou aqui questionando essa lei porque ela diz respeito à minha atuação, à minha vida. Ela está ligada à minha temática, por isso que precisa demonstrar a chamada pertinência temática, ok? Anote aí, quem é que precisa de pertinência temática? O inciso 4, a mesa de Assembleia Legislativa. Não, do artigo 103. Inciso 4, inciso 5 e o inciso 9. Ou seja, fala, meu amigo. Hã? Com o maior prazer. 4, aí eu vou ler agora. 4. Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por exemplo, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pode ir no Supremo, mas ela precisa questionar uma lei que diga respeito ao Estado do Ceará ou interfira na vida do Estado do Ceará. Ah, não gostei da lei do Rio Grande do Sul, não. Você tem que demonstrar por quê. Repercute no Estado do Ceará? Não, repercute. Mexe aí no salmão que é trazido para o Estado do Ceará. Ah, então você pode. Você está defendendo os seus, a sua casa. Ok, você precisa demonstrar isso, entendeu? Aí está no inciso 5, a mesma coisa, governador. Governador do Ceará pode ir até o Supremo questionar uma lei, mas ele precisa demonstrar por quê. O que isso diz respeito ao Estado do Ceará? Aí ele demonstra. Se o Supremo disser, ó, tem a ver, então, vamos aqui, vamos analisar. E aí, por fim, pessoal, o inciso 4. Confederação sindical, ou 9? 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Show? Uma associação dos defensores dos pets. Hã? Sabe aquela... É uma forma educada de se dizer. O que é que isso tem a ver com isso? Melhora? Então, o Supremo, no lugar de dizer o que é que você tem a ver com isso, meu amigo? Karen, qual a sua pertinência temática? Melhorou? Ponto. Vamos para as questões? Foi brincadeira, viu, Karen? Pelo amor de Deus. Só vai. Importante é entender. Até o dia 1º, depois esquece. Você deleta. Vocês já viram aquela professora? É a Fernanda Passa, um negócio assim. Professora de português, ela é de Pernambuco. Pessoa, cara, é muito massa ela. Ela já nunca viram um vídeo não que viralizou dela? Ah, meu bichinho tá querendo desistir? Vem cá, já olhou sua conta? Viralizou no TikTok, que ela é de Pernambuco, né? Vai abrir um OnlyFans. É tão bonitinho assim, meu filho. Ela é muito massa, cara. É redação, é. Redação. E se garante mesmo, parece que ela... Porra. Agora, a galera lá com ela, eu vi um story dela. 1h da manhã, meu amigo. Começa às 7 até 1h da manhã.
fazer isso com vocês não, porque eu não fico. Vai me dar sono, eu vou para casa, só quero deitar. Vai. Questão 11. Vai lá. Toda informação aqui é válida, então vá trabalhando as informações que tem aqui. Questão 11. Determinada lei federal... Opa. 28. Determinada lei federal... Opa, de 2020, gerou intensa controvérsia em vários órgãos do Poder Judiciário. Controvérsia é bom para se destacar. Vários órgãos do Poder Judiciário, bem como suscitou severas críticas de importantes juristas que questionaram a constitucionalidade de diversos de seus dispositivos. Afinal, cerca de metade dos juízes e tribunais do país inclinou-se por sua inconstitucionalidade. A existência de pronunciamentos judiciais antagônicos, contrários, vem gerando grande insegurança jurídica no país. Daí a preocupação de um legitimado à deflagração, olha a outra dica, do controle concentrado de constitucionalidade e estabelecer uma orientação homogênea na matéria regulada pela lei federal em tela. Olha a parte final. Toma a questão. Sem, entretanto, retirá-la do mundo jurídico. Sem saber como proceder e para afastar a incerteza a partir da mitigação de decisões judiciais conflitantes, esse legitimado solicitou que você, como advogada ou como advogado, se manifestasse. Assinale a opção que indica a ação cabível para atingir esse objetivo. Aí no dia da prova, a tua boca vai estar assim, ó. Querendo sorrir. Qual é a ação, pessoal? Qual é o tipo de lei? Federal ou estadual? Federal. E qual é o pedido? Para reconhecer. Só faltou o Jesus descer e dizer, meu filho, isso aqui. Qual a resposta? Ação declaratória de constitucionalidade. ADC. É para manter. Isso. Ação declaratória eu quero manter. Ação direta eu quero retirar. ADI é para retirar, ADC é para manter. Então, resposta D de dado, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. É Tainã, né? 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Quê? Ficou fácil, pessoal? Se anima muito, não. Bora. Bora. 12. 102, inciso 1, a linha A. 12. Em decisão de mérito proferida em sede de ADI, os ministros do Supremo declararam inconstitucional o artigo 3º da Lei X. Na oportunidade, não houve discussão acerca da possibilidade de modulação dos efeitos temporais da referida decisão. Sobre a hipótese, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Você vai abrir aí comigo a Lei 9868. Lei 9868. O Bernardo fazendo amizade, ó. Lei 9868. Não, o seu João. Como é, seu João? Lei 9868, meu amigo. De 99. É uma lei. Eu não estou na Constituição. Isso, isso. Eu só coloquei artigo 97 da Lei 9868. É.
Vou apagar essa parte aqui, tá, pessoal? Artigo 27 da Lei 9868. Olha cá. Lei 9868 de 99, artigo 27. Vamos aqui. Olha, eu tenho determinada lei. A lei XX, tá? Exemplo, qual a data de hoje? Hoje é 12, Dia das Crianças, né? 2024. 2024. Tá? Essa lei, pessoal, é uma lei federal. Lei federal. Eu entrei com a ADI contra esta lei, eu entrei em 2027. Certo? Veja. Veio. Nós temos a decisão do Supremo. 2027. Bem depois. 2027. Uma decisão do Supremo. Tá? Esse artigo que fala da reserva de plenário, olha para mim. Esse artigo que fala da reserva de plenário diz que para decidir pela inconstitucionalidade tem que ser por maioria absoluta. Então, é a maioria absoluta. Certo? O Supremo tem 11 ministros, para ele decidir inconstitucionalidade é 6. Certo? Maioria absoluta. Tá. O que acontece, pessoal? Olhem para mim. Eu sou o Supremo. Isso foi decidido, só um exemplo, tá? Em 2030. Eu, Supremo, em 2030, eu estou dizendo, essa lei é inconstitucional. Eu estou retirando do ordenamento jurídico da sociedade brasileira. Qual é o efeito natural disso? Olha para mim, eu retiro a lei, isso retroage até a data em que a lei nasceu. Ou seja, ela nasceu morta, natimorta. Pronto, ex nunc. Tá? Decidi em 2023, mas a pergunta é, essa lei nasceu quando? 12 de 10 de 2024. Então, é como se ela nunca tivesse existido. Eu apago esta lei do ordenamento jurídico. Ah, Jorge, algumas relações foram feitas com base nela, né? Elas são desconstituídas. Tudo bem? Então, regra geral, a decisão do Supremo que declara a inconstitucionalidade tem eficácia ex tunc. No silêncio, a eficácia é ex tunc, desde o nascedouro da lei. No entanto, por questões de segurança jurídica, diz o artigo 27 da Lei 9868, o Supremo pode modular os efeitos. Significa o quê, pessoal? Por exemplo, estamos decidindo hoje. Isso vai valer a partir de hoje. Eu mantenho a lei lá para trás. Ou então ele pode fixar um termo. Não sei se vocês pararam já para ver. Às vezes uma lei tributária, cara, quando ela é declarada inconstitucional, é questão de bilhões que tem que ser devolvido. Isso, a depender, quebra qualquer orçamento. O Supremo diz, é daqui para frente. Mantém, foi tributado, não devolve, mas não tributa mais. É possível? Perder, perdeu. Ok? Leia o 27 comigo. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei, o ato normativo, e tendo em vista questões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o Supremo restringir os efeitos. Poderá o Supremo, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento em que venha a ser fixado. Então, são 2 quóruns, pelo amor de Deus. Para declarar a inconstitucionalidade, Eletusa, maioria absoluta. Para modular os efeitos, 2/3. Então, nós temos maioria absoluta e modulação, no seu caderno. Modulação dos efeitos, 2/3. Fala, meu irmão.
Não. Que foi retroativo. Quem está perguntando? No silêncio do Supremo, é retroativo. É ex-tunc. Agora, às vezes os órgãos vêm e provocam. Supremo, por favor, module aí. Aí o Supremo, em um momento posterior, ele pode, por 2/3, modular. E outra coisa, a lei não diz a partir de quando, tá? Ele pode fixar qualquer coisa. Aí, como é que é? Pode. O Supremo pode ficar qualquer data. Só para você ver, por exemplo, na área tributária a gente trabalha muito com teses, tá? Tipo assim, umas coisas que às vezes a gente diz para vender tese para cliente. E é normal. Às vezes o Supremo modula. Ó, essa minha decisão vale para quem ajuizou a ação. Entendeu? Aí salva quem ajuizou a ação. Quem não ajuizou a partir de tanto. Ele pode simplesmente modular. Oi. Maioria absoluta. Não, 2/3 é para modular. Para decidir o mérito. Isso. Supremo tem 11, maioria absoluta são 6. Para decidir o mérito da ADI, tem que ser 6. Tá? Ó, pessoal, só uma coisa. No Supremo, tá? A maioria absoluta, mas serve para qualquer tribunal. Dizem, todo mundo fala, que a ADI e a ADC é uma via de mão dupla. Tem caráter dúplice. Por que isso? Pensa aqui comigo. Se eu entro com a ADI, Eletusa, uma ADI, meu pedido é que seja declarada a inconstitucionalidade, né? Que se retire, não é? E se Supremo julgar improcedente o meu pedido? Ele vai estar dizendo que a lei é o quê? Constitucional. A improcedência do pedido é o quê? É a declaração de constitucionalidade. E se eu entro com a ADC e o Supremo diz, ó, não, você quer que reconheça a validade, né? Mas essa lei é inválida. O Supremo vai estar declarando a inconstitucionalidade. Por isso que elas são ações de mão dupla. Certo? Volta para a questão. Nós estamos na 12, né? Em decisão de mérito proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, os ministros do Supremo declararam inconstitucional o artigo 3º da Lei X. Na oportunidade, não houve discussão acerca da possibilidade de modulação dos efeitos temporais da referida decisão. Então, se presume o quê? Que é feito retroativo. É feito ex tunc. Tá. Sobre a hipótese, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, me diga aí a afirmativa correta. B? Vamos lá na BV. A decisão possui eficácia temporal ex tunc, já que no caso apresentado, esse é o natural efeito a ela concedido. Simplesmente perfeito. Tá? Alguém quer que... Posso continuar? Aqui tá de boa, né? Diga, irmão. Vamos. 13. Em março de 2017, o Supremo, em decisão definitiva de mérito proferido no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, com eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante, declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y aproveitaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Diante da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Deixa eu só abrir um negócio aqui para vocês. Contexto, pessoal. Contexto. O Supremo deu uma decisão.
No caso, ele declarou constitucional essa lei. Essa decisão do Supremo vincula quem? Todos. Está escrito, beleza. Absolutamente todos? Veja, ela é vinculante para os órgãos da administração pública, direta e indireta. A decisão do Supremo vincula todo o Poder Judiciário. Só que a decisão do Supremo não vincula o legislador. Pode ter essa briga, cachorro e gato, com o Supremo e Legislativo, ad eterno. Às vezes, inclusive, o legislador reage a decisões do Supremo. Já ouviram falar em efeito backlash? Significa o quê? O legislador reagindo às decisões do Supremo. O Supremo declara inconstitucional. O legislador pode colocar outra lei igual. Pode ficar isso ad eterno, pessoal. Mas ele vincula o Executivo, vincula o Poder Judiciário, mas não vincula o Legislativo. Anote aí, artigo 102. Exatamente. Parágrafo 2º. Abra aí, vale a pena ler comigo isso aí. 102 da Constituição. Artigo 102 da Constituição, parágrafo 2º. Vai lá. Segundo, do artigo 102. Encontraram? Posso? Leia aí comigo. As decisões definitivas do Supremo, as decisões de mérito, né, proferidas pelo Supremo, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, veja, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Pega, Geraldo, beleza? Cuida. Relativamente a quem? Demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, ou seja, executivo, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Falou em legislativo? Não. Então a decisão do Supremo não vincula o legislador. Pode falar, meu amigo. Entendeu? Vamos aqui na 13, continua. Qual foi o contexto, então? O Supremo declarou uma lei constitucional e o legislador editou outra para reagir, tá? Essa reação, superação legislativa. Vamos lá. Diante da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela via da emenda constitucional, ou seja, como fruto da atuação do Poder Constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. O legislador pode reagir da forma como quiser. Tá? B. Lembra da questão da vaquejada? Chegou no Supremo, chegou o Supremo disse que eram maltratos, né? Era crime ambiental, aí o legislador veio e regulamentou a vaquejada como uma manifestação cultural. Tá tudo bem. C. Embora as decisões... B, desculpa, obrigado. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em função típica de legislar, a Constituição de 88 veda a rediscussão em temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal da inconstitucionalidade. Não existe essa problemática, tá? Não existe essa vedação. C. Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, gozam de eficácia contra todos os efeitos vinculantes, não poderia ser apresentado o projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua impugnação pela via da reclamação constitucional. A decisão do Supremo não vincula o legislador. D. Sobrou-nos D, né? O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo, no controle da constitucionalidade, de modo que o projeto de lei, apresentado em data posterior ao julgamento, poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará superação ou reação legislativa da jurisprudência. Resposta: D de dado.
Ó, pessoal, aqui até a lei a questão faz uma advertência importante. Não vincula o poder legislativo na função típica. Né? Qual é a função típica do poder legislativo? Legislar. Só que você sabe que o poder legislativo tem servidor, faz licitação, aquilo é a função atípica. Tá? Não vincula a produção de leis, mas, por exemplo, vincula a administração de servidores, tá? A função atípica. Então, a resposta da 13 é D de dado. Bora lá, Bernardo. O Estado Alfa promulgou, em 2018, a Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenção sobre o tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, ICMS, usadas como insumo pela indústria automobilística. O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem, a chamada guerra fiscal. A Lei Estadual X, no entanto, contraria a norma da Constituição da República, que dispõe que cabe à lei complementar regular a forma de concessão de incentivo, isenção e benefício fiscal relativo à ICMS, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal. Perceba, pessoal, ainda que você não tivesse estudado essa parte aqui de direito tributário, tá? Isso aqui é uma questão de constitucional. Mexer em tributário, só que você não precisa saber tributário para responder isso. Mais uma vez, aquela história, é o canto da sereia. A FGV traz um bocado de informação, quando na verdade ela só quer uma coisa bem objetiva. Continua. Em razão da Lei Estadual X, o Estado Beta, conhecido polo automobilístico, vai sofrer drásticas perdas em razão da redução da arrecadação tributária, com a evasão de indústrias e fábricas para o Estado Alfa. Ou seja, por conta dessa lei, a galera ia sair do Estado Beta, as indústrias iam sair do Estado Beta para se instaurar no Estado Alfa, para pagar menos tributo. Diante desse caso, diante do caso narrado, com base na ordem jurídica constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Qual? Cadê? Ia sair do Estado Beta, né? Vamos lá. A. O governador do Estado Beta não detém legitimidade ativa para a propositura de ação direta de constitucionalidade em face da Lei Estadual X, uma vez que, em âmbito estadual, apenas a mesa da Assembleia Legislativa do respectivo ente está no rol taxativo de legitimados previsto para a Constituição. Certo ou errado? Errado, porque o governador pode ajuizar um ADI. B. A legitimidade do governador do Estado Beta restringe-se, limita-se à possibilidade de propor perante o respectivo Tribunal de Justiça representação de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face à Constituição Estadual. O que essa assertiva está dizendo? Que o governador não pode ir ao Supremo. Só que nós vimos no artigo 103, os governadores podem ir ao Supremo. Então risca, essa também. C. A legitimidade ativa do governador para a ação direta de constitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com o objetivo do autor da ação. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro Estado da Federação. Pode, né? Resposta. D de dado. O governador do Estado do Beta é legitimado ativo para propor a ADI em face de lei estadual, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, ou seja, de outro Estado, provoca evidentes reflexos na economia do Estado Beta. Ou seja, a indústria estava saindo do Estado Beta para ir para outro Estado. E aí o governador tem legitimidade para isso. Resposta, D de dado. Seguindo para a aula 2. Levanta-se um pouquinho aí, estiquem a coluna, estiquem as pernas. Se levante, Bernardo. Como é que é? 2 minutos aí, só para voltar. E o suíno, hein, professor? Gostou do suíno, hein?
Não sinto porquinho do Palmeiras, viu? Ó, meu povo, não é para intervalo ainda não, é só para... Ei, aborta a missão, aborta, volta. É só para esticar as pernas. Voltou. Avisa aí. Eu vi laranja ali. Não. Bora. Foi só... Pera aí. Bora, vai. O Bernardo já saiu de novo. Bora. Posso? Numerosas decisões judiciais, contrariando portarias de órgãos ambientais e de comércio exterior, concederam autorização para que sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Diante disso, o presidente da República ingressa com arguição de descumprimento de preceito fundamental, sustentando que essas decisões judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontado o preceito fundamental, representado pelo direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta. A ADPF não se presta para impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está adstrito à lei ou a ato normativo federal ou estadual, de caráter geral e abstrato, assim entendidos aqueles provenientes do Poder Legislativo em sua função legislativa. Pessoal, a ADPF serve para impugnar qualquer ato do poder público, inclusive decisão judicial. Anote aí, inclusive súmula. Recentemente nós tivemos uma ADPF questionando uma OJ do TST. Tá? É possível. Qual é o erro é dizer que a ADPF é limitada? Não, ela pode impugnar decisões judiciais. Ok? Seguindo. Seguindo, vai. B. A ADPF tem por objetivo evitar ou... Nada, cara. Não, tô prestando atenção lá fora. Foco total. A ADPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares. Logo, pode impugnar decisões que violem preceitos fundamentais da Constituição da República, desde que observada a subsidiariedade no seu uso. Diga, amor, tudo bom? Estou quase terminando. Veio fazer pressão para eu terminar na hora, né? Aham. Repetindo a B, pessoal. A ADPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Ok até agora. Ainda que de efeitos concretos ou singulares. Ok até agora. Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde que é observada a subsidiariedade no seu uso. Qual é a ideia da ADPF? Só uso a ADPF quando não couber outro instrumento. E sim, ela pode ser utilizada para questionar atos do poder público, inclusive decisão judicial. Resposta: B de bola. Segunda, a Lei Federal 123, sancionada em 2012, é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, proposta por partido político com representação no Congresso Nacional. O referido diploma legal é declarado materialmente inconstitucional pelo Supremo em março de 2014. Em outubro de 2016, membro da Câmara dos Deputados apresenta novo projeto de lei ordinária contendo regras idênticas àquelas declaradas materialmente inconstitucionais.
Tomando por base o caso apresentado acima, assinale a afirmativa correta. Essa vocês podem responder. Como é que é? Pronto, agora a cabeça foi para batidão lá fora, né? Ó, como é que é? Tu tá doido pra ir lá pra fora, né, Bernardo? Tá não. O Bernardo está doido pra ficar lá fora. Já saiu umas 4 vezes. Na aula da Tainã tu fica, né? Na minha tu não fica, né? Qual a resposta, pessoal? A decisão proferida pelo Supremo não vincula o Poder Legislativo ou o plenário do próprio tribunal em relação a apreciações futuras da temática. Logo, caso o novo projeto de lei venha a ser aprovado e sancionado, a Corte pode vir a declarar a constitucionalidade da nova lei. Perfeito. Resposta? C de casa. Viu, Tainã? Hoje foram vários milagres que aconteceram, presenciados por todo mundo. Não, foi milagre tributário, milagre em processo civil, intervenção em terceiro, e a gente está fazendo milagre aqui com controle de constitucionalidade. Bora, vai dar certo. Agora é a terceira. 3. A parte autora em um processo judicial, inconformada com a sentença de primeiro grau de jurisdição que se embasou no ato normativo X, apela da decisão, porque, no seu entender, esse ato seria inconstitucional. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Alfa, ao analisar a apelação interposta, reconhece que assiste razão à parte recorrente, aquela pessoa que está recorrendo. Mais especificamente, no que se refere à inconstitucionalidade do referido ato normativo X. Ciente da existência da cláusula de reserva de plenário, a referida turma dá provimento ao recurso sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo X, embora tenha afastado a sua incidência no caso concreto. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, o acórdão proferido pela terceira turma civil. Relembra aqui comigo o que a gente analisou. Cláusula de reserva de plenário, não é? Qual é o contexto aqui? Chegou um recurso, estava lá na terceira Câmara Civil. O que acontece? A galera doidinha para trabalhar diz, rapaz, essa lei realmente é inconstitucional. Só que para a gente declarar, a gente precisa levar para a galera, para o geralzão. Vamos fazer assim. A gente não declara inconstitucional, apenas deixa de aplicar a lei. Entendeu? Vamos dar um somebody love na cláusula de reserva de plenário. Isso chegou ao Supremo, pessoal, e disse, rapaz, isso é um jeitinho brasileiro. Não dá, tá? O Supremo disse, viola a cláusula de reserva de plenário, aquela decisão que deixa de aplicar a lei por considerá-la inconstitucional sem declarar inconstitucional. Fez sentido? Súmula vinculante número 10. Então, essa decisão está juridicamente perfeita ou imperfeita? Imperfeita, né? Então, vamos procurar as opções que dizem que ela está incorreta. Então, sobra-nos o quê? A B e a D. O problema é que são parecidas, né? Aí dá o desespero. B. Não segue os parâmetros constitucionais, pois deveria ter declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo que fundamentou a sentença proferida pelo juízo ACO. D. Está incorreto, posto que violou a cláusula de reserva de plenário, ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo. Qual a mais adequada? D de dado. Terceira, D de dado. Quarta, faltam quantas? Ô, Jesus! Não, mas é que aí vocês continuam. Então a gente retoma da próxima. Vai.
A Lei Z, quarta, né? A Lei Z, elaborada recentemente pelo Poder Legislativo do município M, foi promulgada e passou a produzir seus efeitos regulares após a Câmara Municipal ter derrubado o veto aposto pelo prefeito. A particularidade é que o conteúdo da lei é praticamente idêntico ao de outras leis que foram editadas em milhares de outros municípios, o que lhe atribui inegável relevância. Inconformado com a derrubada do veto, o prefeito do município M, partindo da premissa de que a Lei Z possui diversas normas violadoras da ordem jurídica constitucional, pretende que sua inconstitucionalidade seja submetida à apreciação do Supremo. A partir das informações acima, assinale a opção que se encontra em consonância, sublinha, com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil. Contexto: o prefeito de um município quer questionar uma lei municipal diretamente no Supremo. Pode ADI? Pode ADC? Em tese, pode ADPF. Mas só, olha só, pessoal. Em tese pode a DPF, né? Mas me diga uma coisa. Quem é que pode ajuizar a DPF? Os legitimados do artigo 103. Prefeito está no artigo 103? Não. Então o prefeito não pode usar um ADPF para levar aquilo para o Supremo. Tá? Então o que ele pode fazer? Vamos ver aqui nas opções. O prefeito do município M, como agente legitimado pela Constituição, está habilitado para propor ADPF, questionando a constitucionalidade dos dispositivos que entende violadores da ordem constitucional? Ele está no artigo 103? Não. B. A temática pode ser objeto de ação direta em constitucionalidade ou de ADPF, se proposta por qualquer um dos legitimados pelo artigo 103 da Constituição. Qual é o erro dessa assertiva? Não pode ser objeto de ADI, né? Então, risca ADI. C. A Lei Z não poderá ser objeto de ação pela via concentrada perante o Supremo, já que, de acordo com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, atos normativos municipais só podem ser objeto de controle caso utilize como paradigma de confronto a Constituição Federal pela via difusa. Certo ou errado? Errado, porque está limitando o controle da lei municipal à via difusa. Ela pode ser questionada na via do controle concentrado. Não é? Show de bola. Resposta? D. Os dispositivos normativos da Lei Z, sem desconsiderar a possibilidade de ser realizado o controle pela via difusa, podem ser objeto de controle por via de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Olha a parte final. Se proposta por qualquer um dos legitimados pelo artigo 103 da Constituição da República. Resposta, então, D de dado. Deixa eu só pegar uma questão aqui para a gente... Pronto. Só tem mais duas? Falta qual? A 6. 5 a 6. Que foi isso, hein? Façam a sexta aí. A quinta a gente faz na outra. Façam a sexta e a gente encerra, vai. Não, pode fazer a sexta. Não, pode fazer a sexta já. A quinta a gente faz na outra.
Oi? E agora? Calma nada. Rapaz, hoje eu escutei uns 1000 suspiros, viu? Vocês? É ai, ai pra lá, ai, ai pra cá. Vamos? Sexta. Lei estadual de iniciativa do deputado X previu a criação de 300 cargos de fiscal de rendas e determinou seu preenchimento no mesmo ano, sem indicar a previsão da receita necessária para fazer frente a tal despesa. Realizado o concurso público e depois da posse e exercício dos 100 primeiros aprovados, o governador ajuiza ação de inconstitucionalidade perante o Supremo, arguindo a invalidade do diploma legal, por vício de iniciativa e por não indicar a fonte de receita necessária. Considerando as normas existentes a respeito do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa que indica o correto posicionamento do Supremo. Qual foi a resposta? Poderá, ao declarar a inconstitucionalidade e pelo voto de 2/3 dos ministros, restringir os efeitos da decisão ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, preservando os atos já praticados pelos fiscais. Perfeito. Resposta D de dado, artigo 27 da Lei 9868 de 99. Show de bola? Excelente tarde, pessoal. E aí vocês vão encerrar agora com chave de ouro.